E aí, tudo bem com você? Eu sou Miguel Alves. Nesse vídeo, eu quero refutar aqui, né, um irmão protestante. Não conheço, né? Apareceu, por acaso apareceu aqui no YouTube, né, um vídeo dele. Eu queria fazer aqui uma refutação, né, respeitosa, né, a esse irmão, porque faltou ele mostrar mais, né, a verdade, né, plena no seu vídeo com relação ao catecismo da igreja. Ele citou dois números, né, do catecismo da igreja, dois parágrafos, e não ficou claro para os seus, né, seguidores o que realmente a igreja católica ensina, né, o que realmente a igreja católica ensina. Tem hora que dá vontade até de eu parar de gravar vídeo, entendeu? Tem hora que eu fico pensando, se eu vou parar com isso, vou parar de gravar vídeo. Mas quando eu vejo esse tipo de coisa, né? Quando eu vejo esse tipo de coisa, eu fico pensando, puxa vida, né? O cara falou meia verdade, falou uma parte da verdade, mas não falou tudo. Então isso, a gente não pode ficar omisso, né? Ele citou um monte de documentos da Santa Igreja, e um deles foi, né, o Catecismo da Igreja Católica. Esse irmão protestante tá refutando, né, diretamente o Eduardo, né, Faria. Ele fez um vídeo para refutar Eduardo Faria, né, o ex-protestante, né, Eduardo Faria. Então ele está com muito ímpeto, né, tá com muita gana, tá bem fervoroso mesmo para refutar o Eduardo, né, Faria, o ex-protestante, né, que está aí hoje gravando vídeo defendendo, né, a Santa Igreja Católica. Então ele está refutando Eduardo Faria. Aí eu vi aquele, apareceu para mim aqui, né, a capa do vídeo e tal, eu fui ver o vídeo. Ele citou, como eu disse, né, uma série de documentação, entre eles o documento, o Catecismo da Igreja Católica. Como eu tenho acesso, né, ao Catecismo da Igreja Católica, eu estudo também um pouco a nossa fé, eu tenho acesso a esse livro. Você que não tem, que é católico, né, e não estuda a sua fé, comece, né, a fazer isso. Então esse vídeo, né, chegou para mim, e esse irmão protestante, segundo ele, né, refutando Eduardo Faria, que realmente não refuta nada, né? Ele citou um monte de documentação, um monte de parágrafos e tal. O parágrafo que ele citou do catecismo foi o 818 e o 819. Esses dois, né, na sequência. Dois parágrafos do catecismo da Igreja Católica. 818 e 819. Só que para ele, né, entender melhor, e os seus, né, seguidores, para entender o contexto de que a igreja está falando, deveria ter lido até o número 23. Porque daí fica um contexto, né, fica tudo bem esmiuçado, bem explicado. Se você ler, né, só o 818 e 819 apenas, né, e ficar ali para se acomodar nas denominações, para se confortar, para dar autoridade, né, às denominações, você pode desvirtuar a coisa. Você se desvia da verdade plena. Por isso precisa ler mais até o 823, para você entender quando a igreja fala sobre a unidade. Porque esse irmão, usando esses dois parágrafos apenas, como eu disse, né, para legitimar, para dizer assim, olha, não precisa, para ser salvo, né, não precisa você virar católico, você fica na denominação que você está, né? Não precisa você se transformar, não precisa você voltar para a Igreja Católica, porque segundo ele, né, é apostatar, não precisa. Então a própria igreja, ele dizendo assim, ó, a própria igreja de vocês diz que tem salvação, né, nessas denominações, e que não precisa voltar para a Igreja Católica. Mas não é bem assim, como eu disse, né, é preciso ler o contexto. Se você ler o contexto, você vai entender do que a igreja está ensinando corretamente. Em primeiro lugar,
esse catecismo aqui, o Concílio Vaticano II, é um concílio, né, ecumênico. Então, quer dizer o quê? Que é a Igreja Católica em diálogo com outras religiões, com outras igrejas. Porém, veja, em diálogo. Esse texto aqui está se referindo àquelas igrejas que mantêm uma conversa com a Igreja Católica, que considera os católicos como irmão. Como diz o texto, né? A Igreja Católica, nós reconhecemos os protestantes, né, como irmãos. Mas veja, tá falando diretamente, por isso que é importante você ler mais parágrafos para frente, né? Até o 23, pelo menos, até o 823, para você entender. A igreja está falando de comunidades, né, de igrejas que mantêm um diálogo com a Igreja Católica. Com aqueles que é hostil, que nem fala com o Papa, que ataca a fé católica, esse texto não está validando, né, a salvação de vocês, né? Porque senão você vai ensinar errado para os seus, né, seguidores. Veja, você vai ensinar errado para os seus seguidores, e não se trata disso. Então, primeiro ponto, esse texto, né, esse parágrafo do Catecismo da Igreja Católica, né, do 818 ao 823, está falando para aquelas igrejas mais tradicionais, né, que tem um diálogo com a Igreja Católica, com a Igreja de Cristo. É para essas igrejas, principalmente para elas, ou, né, para qualquer denominação, pode ser que você frequenta, ou para qualquer denominação que se abra a conversa, né, a conversar com a Santa Igreja. É disso que se trata. Não é uma pessoa, não é uma denominação, não se trata de uma denominação, né, hostil, que ataca a fé católica o tempo todo, né, que está validando que lá também tem salvação. Então, o primeiro ponto é isso aí, entender que esse diálogo aqui é entre aquelas igrejas que mantêm essa porta aberta para a Igreja Católica, que mantém esse diálogo entre irmãos, né? É um diálogo entre irmãos respeitoso, é um diálogo respeitoso. E eu tenho dito isso aqui no canal, né, que há aquelas igrejas que estão mais próximas da Igreja Católica, mais unida, né? Falta pouco para uma unidade. Veja, e há aquelas que estão mais distantes, que vão se distanciando, e há aqueles que estão bem distantes, que não quer conversa nenhuma com os católicos. Nem chamar de irmão chama. Por exemplo, aqui no canal tem irmãos protestantes que não gostam que eu chame de irmão, que eu o chame de irmão, né? Veja, então, como vai manter o diálogo desse jeito, né? Tão querido por nosso Senhor Jesus Cristo, né? Para que todos sejam um. Então, outra questão que eu quero também, antes da gente começar aqui a nossa leitura, eu vou ler esses parágrafos para você acompanhar. Outra questão que eu quero dizer é que, pelo menos eu aqui no canal e outros irmãos também católicos, está cansado de dizer aquilo que esse irmão protestante falou no vídeo lá. A gente não está dizendo, a gente está dizendo assim que a salvação é por meio de Cristo e de sua igreja. Isso é o modo, né, ordinário de Deus, né, salvar a humanidade. Mas a gente diz assim, se alguém não conhece a igreja, se alguém não conhece a Santa Igreja, não conhece Jesus Cristo naqueles lugares, naqueles países, né, que o cristianismo é proibido, mas aquela pessoa busca Deus de certa maneira, lá do seu modo, busca Deus no seu interior, no íntimo do seu coração, a pessoa está buscando Deus sinceramente, a graça de Cristo, né, a graça de Deus alcança aquela pessoa. É isso que a gente está dizendo. Então existe essa salvação extraordinária a nossos olhos, né, fora da igreja, mas porém a graça de Deus alcançou aquela pessoa, porque aquela pessoa realmente procurou Deus, mesmo sem conhecer a sua santa igreja. Então, né, esse julgamento quem faz é Deus, né, esse julgamento que faz é Deus. E a gente fala aqui no canal com toda clareza. E outra coisa, a gente diz também, pelo menos eu já disse aqui no canal, que há um relampejo de verdade nas denominações protestantes. Há sim, que eles estão usando, né, as Sagradas Escrituras, que é o ensinamento da igreja, né, os evangelhos que você está lendo, as cartas que você está lendo do Novo Testamento, quem atesta que aquilo ali é verdadeiro é a Santa Igreja Católica. Então, toda vez que você lê um versículo bíblico, você está devendo isso
a Santa Igreja Católica Apostólica Romana. Aquilo ali que você está lendo é ensinamento da igreja. Ninguém no mundo fez isso por você. Só a Santa Igreja que disse assim, olha, isso aqui é verdade. O que está aqui é verdade. Então, você está lendo um documento, né, da Santa Igreja Católica Apostólica Romana, que é a Sagrada Escritura, que você está com ela nas mãos aí, né, sobretudo o Novo Testamento. Então, então é nessas comunidades que lê a Sagrada Escritura, está lendo um livro moldado, berçado pelos católicos, né, canonizado pela Igreja Católica Apostólica Romana. Como disse naquela frase de Santo Agostinho, se você crê no... Eu não creria nos evangelhos se isso não me levasse, né, à autoridade da Igreja Católica. Então, se você está lendo os evangelhos, lendo as cartas, hoje, e achando que caiu do céu, é engano seu, né? É ingratidão sua. Aquilo veio do seio da Igreja Católica Apostólica Romana, que nosso Senhor Jesus Cristo fundou, né? Então, por isso que nessas comunidades existe um relampejo de verdade, como diz o catecismo. E, pelo menos aqui no canal, eu trato disso com toda clareza. Existe verdade lá? Existe. Só que não é a verdade plena. E o catecismo atesta isso com toda clareza. Esse irmão que mostrou no que eu estou falando, né, desse vídeo, eu não vou identificar aqui ninguém, mas se esse vídeo chegar a ele, ele vai saber que é com ele, né? No parágrafo que ele leu, no parágrafo 819, fala claramente que a salvação é por meio de Cristo e de sua Santa Igreja. Nessas comunidades existe, né, uma salvação que veio através de Cristo e de sua Santa Igreja. Por quê? Porque lá ele tem a Bíblia, tem a fé que ele recebeu da igreja. Tudo, eu costumo dizer aqui no canal, né, tudo que o protestante tem hoje em termos de fé, ele recebeu da igreja. Aceitando ou não, né, aceitando ou não, sendo grato, né, ou não, ele recebeu da igreja. Não adianta negar. Não, mas a Bíblia não caiu do céu, o Evangelho não caiu do céu prontinho, com zip e tudo. Você recebeu da Santa Igreja Católica Apostólica Romana, que nosso Senhor Jesus Cristo fundou. Como eu disse, né, querendo você ou não, você recebeu de Jesus Cristo e de sua Santa Igreja, o que você tem hoje de conhecimento de Jesus Cristo, você recebeu da Santa Igreja de Cristo. Não veio prontinho do céu, entendeu? Então vamos lá para a nossa leitura. Vou ler esses parágrafos, né, para a gente entender melhor. Mas se lembre, se trata de ecumenismo com aquelas igrejas que têm as portas abertas ao diálogo com a Santa Igreja de Cristo. E a outra coisa existe, né, relampejo de verdade nas outras denominações, a igreja tem ensinado isso, e eu tenho deixado isso claro aqui. Só que eles não têm a plenitude da salvação. A plenitude da salvação está na Santa Igreja Católica Apostólica Romana. Foi isso que eu comentei no vídeo desse irmão. A salvação é por meio de Jesus Cristo e de sua Santa Igreja. O documento que ele leu lá, que está no Catecismo da Igreja Católica, fala isso com muita clareza. No finalzinho, tudo vem, né, de Cristo e de sua Santa Igreja. Beleza, meus irmãos? Então vamos para essa leitura. Veja, a partir do número 818 do Catecismo da Igreja Católica, até o 823. Vamos lá, vamos fazer uma leitura aqui para a gente entender. 818. Os que hoje em dia nascem em comunidades que surgiram de tais rupturas e estão imbuídos da fé em Cristo, não podem ser arguídos de pecado de separação. E a Igreja Católica os abraça com fraterna reverência e amor, justificados pela fé recebida no batismo. Estão incorporados em Cristo e por isso, com razão, são honrados com o nome de cristãos e merecidamente reconhecidos pelos filhos da Igreja Católica como irmãos no Senhor. Isso foi o 818. Reconhecido pelos filhos da Igreja Católica como irmão no Senhor. Veja, aqueles que têm a porta aberta ao diálogo, que nos considera como irmão. Porque, primeiramente, é a Igreja Católica que diz aqui, não. E merecidamente reconhecido pelos filhos da Igreja Católica como irmãos. Ou seja, a gente considera eles como irmão. Aquelas igrejas que conversam conosco, aquelas igrejas que estão
com esse ecumenismo, conversando sempre com o Papa, com os bispos. Sempre você vê lá uma pessoa de outra religião, é ou não é? Quando você vê lá o Papa conversando com pessoas de outra religião, aberta ali ao diálogo, conversando, né? Uma conversa ecumênica, mas não com aquelas denominações hostis que não quer saber da igreja. Então o irmão precisa primeiro entender isso aí, né? Esse texto se trata de ecumenismo. Você está aberto a conversar com o Papa? Você está aberto a conversar com os católicos, com os padres católicos, a conversar uma conversa amigável, sem hostilidade, sem esse ódio, talvez, né? Então precisa entender isso aí. Agora vamos para o parágrafo 819. Além disso, muitos elementos de santificação e de verdade existem fora dos limites visíveis da Igreja Católica. A palavra escrita de Deus, a vida da graça, a fé, a esperança, a caridade, outros dons interiores do Espírito Santo e outros elementos visíveis. O Espírito de Cristo serve-se dessas igrejas e comunidades eclesiais como meio de salvação cuja força vem da plenitude de graça e da verdade que Cristo confiou à Igreja Católica. Veja, é uma frase só. Quer dizer que Cristo confiou à Igreja Católica. Veja essa frase, né? O Espírito de Cristo serve-se dessas igrejas e comunidades eclesiais como meio de salvação cuja força vem da plenitude de graça e de verdade que Cristo confiou à Igreja Católica. Ou seja, aquilo que eu comentei no vídeo dele. A salvação é por meio de Cristo e de sua igreja, de sua Santa Igreja Católica, né? Apostólica Romana. Então é isso que está dizendo o catecismo. Veja, vou ler mais uma vez, né? O Espírito de Cristo serve-se dessas igrejas e comunidades eclesiais como meio de salvação cuja força vem da plenitude de graça e de verdade que Cristo confiou à Igreja Católica. Cristo confiou à Igreja Católica. Então, se lá eles têm a fé, se lá eles têm, né, esses dons interiores, se lá ele tem a esperança, se lá ele tem, né, a Escritura, como a gente já falou, né, a palavra escrita de Deus, que foi a igreja quem canonizou, se eles têm isso, eles devem à Igreja Católica, à Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a salvação fica clara que é por Cristo e por meio de sua Santa Igreja. Se não fosse a Santa Igreja de Cristo, eles não teriam, né, a palavra escrita, então, portanto, não teria a fé, não teria o que eles têm hoje. Então, veja, esses elementos de santificação e de verdade, né, eles têm. A gente não nega aqui, né? Eles têm, só que a plenitude está confiada, né? Como está aqui, confiada à Igreja Católica. Então, se eles não podem negar isso. Tudo que eles têm vem da Igreja Católica, né? É inevitável isso aí. Não adianta, né, eles espernear e dizer que não veio da Igreja Católica a fé que ele tem, porque veio. Eles causaram essa ruptura, não são, a gente não pode condená-lo pela ruptura de seus pais, só que os que fundam igreja hoje estão rompendo com outros, aí é outra conversa. O cara sabe que Lutero rompeu com a igreja, que o rei Henrique VIII rompeu com a igreja, e tantos outros reformadores romperam com a igreja. Mesmo sabendo disso, ainda hoje, um frequentador de uma certa denominação briga com o pastor e rompe com ele e funda a própria igreja. Veja, não se trata disso que a igreja está falando. Aí o sujeito rompe com aquele outro pastor e funda a própria igreja e diz, não, eu tenho um elemento de salvação. Veja, você vai ter uma verdade na mão que é a palavra de Deus escrita por causa da Igreja Católica. Então você tem uma verdade, um ponto de verdade, mas você não tem a verdade plena. Você não é coluna e fundamento da verdade, como o apóstolo Paulo vai dizer que a Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo é. Coluna e fundamento da verdade. Ela tem a plenitude da salvação, né? Então quer dizer que há essa convocação de Cristo para a unidade plena, para vocês voltarem para a igreja sim. Não se conformar com aquilo que vocês têm, porque a plenitude da salvação está na Santa Igreja Católica Apostólica Romana. Então veja, e a gente vai entender isso. E a gente vai entender isso nos próximos, né, parágrafos. Veja, né?
todos esses bens provêm de Cristo e levam a Ele, e chamam por eles mesmos para a unidade católica. Quer dizer que todos esses bens que essas comunidades têm, veja, e está se referindo mais e mais ainda àquelas comunidades que estão, né, abertas ao diálogo, todos esses bens que essas comunidades têm, por eles mesmos, chama a unidade católica. Por eles mesmos, né, chamam para a unidade católica. Veja no parágrafo 819. Isso já chama para a unidade. Espera aí, isso que eu tenho aqui veio da Igreja Católica. Muitos protestantes hoje, quando descobrem que a Sagrada Escritura, né, foi moldada, foi berçada, canonizada pela Igreja Católica, ele diz, espera aí, se eu estou crendo nisso aqui, é por causa da Igreja Católica. Deus usou a sua Santa Igreja para chegar até vocês. Então quer dizer que muitos voltam para a Igreja Católica, depois, né, de reestudar, de voltar atrás nos seus estudos, e analisar direitinho e dizer, puxa vida, isso aqui tudo é católico. Então, aqueles elementos chamam, né, por ele mesmo para a unidade católica. Agora vamos para o 820, que o irmão não leu lá no vídeo dele. Aí sim teria sido muito interessante. Veja, né, o que vai dizer o parágrafo, né, 820 sobre a unidade. Aí ele não leu. Seria muito interessante. Veja, no 820. A unidade. Cristo a concedeu desde o início a sua igreja. E nós cremos que ela subsiste sem possibilidade de se perder na Igreja Católica. E esperamos que cresça. Olha que frase bonita, né? No 820. Veja, isso é muito interessante que o Catecismo diz, né? Que essa unidade permanece, né, sem possibilidade de se perder na Igreja Católica. E esperamos que cresça, dia após dia, até a consumação dos séculos. Cristo dá sempre à sua igreja o dom da unidade. Mas a igreja deve sempre orar e trabalhar para manter, reforçar e aperfeiçoar a unidade que Cristo quer para ela. Por isso, Jesus mesmo orou na hora de sua paixão e não cessa de orar ao Pai pela unidade de seus discípulos, que todos sejam um. Como tu, Pai, está em mim e eu em ti. Que eles sejam em nós, que eles estejam em nós, a fim de que o mundo creia que tu me enviaste. Né? João 17, 21. O desejo de reencontrar a unidade de todos os cristãos é um dom de Cristo e um convite do Espírito Santo. Ou seja, é um desejo de reencontrar, né, a unidade de todos os cristãos. Quer dizer que é um dom de Cristo e é um convite do Espírito Santo. Esse ajuntamento, essa união entre os cristãos. Vamos para o 21, né, 821. Para responder adequadamente a esse apelo, exigem-se uma renovação permanente da igreja em sua fidelidade maior à sua vocação. Esta renovação é a mola do movimento rumo à unidade. A conversão do coração, com vista a viver mais puramente segundo o Evangelho, pois é a infidelidade dos membros ao dom de Cristo que causa as divisões. Tá vendo? As infidelidades, é o modo errado de viver dos cristãos que causam as divisões. A oração em comum, pois, a conversão do coração e a santidade de vida, juntamente com as preces particulares e públicas, pela unidade dos cristãos, devem ser consideradas a alma de todo o movimento ecumênico. E com razão, podem ser chamadas de ecumenismo espiritual. O reconhecimento fraterno recíproco. A formação ecumênica dos fiéis e especialmente dos presbíteros. O diálogo entre os teólogos e os encontros entre os cristãos de diferentes igrejas e comunidades. A colaboração entre cristãos nos diversos campos do serviço aos homens. Veja, né? No 821. Está falando aqui de ecumenismo entre igrejas diferentes, né? Que, veja, mantém esse diálogo, né? Existe uma conversa. Então, se não tem conversa... Então, se não tem conversa com a sua denominação que você frequenta, se você não está aberto a conversar com os padres da Igreja Católica,
com os católicos, não está aberto, né, a se unirem em prol, né, ao serviço aos homens, como diz aqui, se você não está aberto a esse ecumenismo, então é hora ainda, né, é tempo ainda de se abrir. Agora veja o 822. Eu falei 823, né, mas até o 822 já basta, né? O 822 diz assim, ó: a preocupação de realizar a união diz respeito à igreja inteira, fiéis e pastores. Olha que interessante, quer dizer que essa preocupação de realizar a união diz respeito à igreja inteira, fiéis e pastores. Mas é preciso também ter consciência de que este projeto sagrado, um projeto sagrado, a reconciliação de todos os cristãos na unidade de uma só e única igreja de Cristo, ultrapassa as forças e as capacidades humanas. Por isso, depositamos toda a nossa esperança na oração de Cristo pela igreja, no amor do Pai por nós e no poder do Espírito Santo. Veja, no parágrafo 822, né? No início do vídeo eu falei que a gente ia até o 823, mas né, até o 822, já dá para a gente entender. Né? Vou repetir, ó. A preocupação de realizar a união, ou seja, diz respeito à igreja inteira, fiéis e pastores. Ou seja, essa preocupação é um assunto para todos os fiéis e pastores. A preocupação de realizar a união diz respeito à igreja inteira, fiéis e pastores. Mas é preciso também, né, ter consciência de que este projeto sagrado é um projeto, né, sagrado, a reconciliação de todos os cristãos na unidade de uma só e única igreja de Cristo. Ultrapassa, quer dizer que fazer isso, né, ultrapassa as forças e capacidades humanas. Então, esse debate, ele ultrapassa as nossas forças. Então a gente tem que entregar nas mãos de Cristo, na mão do Espírito Santo, para que as pessoas se abram para essa, né, unidade. Mas veja que é uma preocupação minha e sua, de trabalhar para a unidade dos cristãos, que é um projeto sagrado, para que todos sejam um, né, como está lá em João 17, 21. Só dessa forma, diz Jesus Cristo, né, para que o mundo creia que tu me enviaste. Ou seja, a unidade dos cristãos é um projeto divino, para que o mundo creia, né, em Jesus Cristo. Os muçulmanos creiam, né, os budistas, os de religiões asiáticas, né, africanas. Ou seja, se esse povo visse os cristãos unidos, seria, né, o projeto de Cristo. Né, o mundo vê os cristãos unidos. Agora, com o abrimento de novas denominações a cada dia, isso dificulta esse diálogo, né? Quer dizer que esses que abrem a igreja hoje, à torta e à direito, que não quer conversa com a igreja, fica mais difícil. Essa conversa aqui, que tá escrito aqui no catecismo, é com aquelas denominações que tem essa abertura ao diálogo com a Santa Igreja. Entendeu, meus irmãos? Então isso aí, eu quis fazer esse vídeo para mostrar, né, para esse irmão, se ele tiver acesso a esse vídeo, de que não basta ler 2 parágrafos apenas. Se você continuar lendo até o 822, você vai entender né, o ensinamento da Santa Igreja. Está se tratando de ecumenismo, dessa conversa com quem quer conversar com a igreja, quem nos considera como irmão. Só que tem protestantes hoje em dia que não consideram os católicos como irmão. São né, pessoas perdidas, né, da Babilônia, são pessoas, né, idólatras, ou seja, não quer nem conversa com os católicos. Então essa conversa, repito, é com aqueles que querem se abrir a essa conversa. E a outra coisa que eu vou deixar claro aqui a igreja sempre ensina no catecismo que há relampejo de verdade fora da igreja católica, há verdades, né, há valores, sim, mas não pleno. É preciso ter isso em mente, né? A plenitude da salvação é Cristo e sua Santa Igreja. Isso está claro nos documentos, está claro no catecismo da Igreja Católica. A plenitude é a Igreja Católica. A plenitude da verdade é isso, a coluna e fundamento da verdade. E quando o irmão protestante descobre isso, por que eu ficar lá, naquela minha denominação, que não tem a plenitude da salvação? Por que eu não vim para a Igreja Católica? Quando eu entendo essa coisa, eu venho para a Igreja Católica, eu venho para onde tem a plenitude da salvação. Beleza, meus irmãos? Então é isso aí que eu deixo nesse vídeo, né?
uma refutação respeitosa a esse irmão. E vamos que vamos, né? Vamos que vamos junto na fé. Se você não é inscrito nesse canal, né, eu peço a você que se inscreva, deixa aí o seu comentário, compartilha aí essa mensagem com outras pessoas. Muito obrigado e fique com Deus.